Deste ponto aqui jamais vai voltar, aleluia. Por isso que nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia, aleluia. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo, aleluia. Hoje vocês jovens estão aqui louvando a Deus, vocês são privilegiados de estar em melhor. Levante, prossiga, você não vai morrer. Renovo tuas forças, não irás perecer. Gigante, eu derrubo só pra te defender. As portas eu abro pra te favorecer. Eu uso quem tem pra te abençoar. Quando o clarim soar, aqui não vou ficar. Jesus vem me buscar, aqui não é o meu lugar. Aqui não é o nosso lugar. Aleluia. Vão ficar as vestes, os aplausos e todos os bens. Vão ficar a fama, o dinheiro e tudo que tem. Os escolhidos subirão ao encontro do rei. Os noticiários mostram todo dia a situação. Tudo está se cumprindo, se prepare, meu irmão. Fique apegado por nada deste mundo. Tudo isso é passageiro, teu lugar não é na terra. Logo a igreja vai subir. Aleluia! Glória a Deus! Aramanda, ramaganda, ramalama, rabia. Sou igreja, vou subir, aqui não é o meu lugar. Jesus vai me buscar, não vou ficar. Eu sempre falo para os meus filhos, que eles são jovenzinhos, assim como vocês, que Jesus está voltando. E a Bíblia diz, aleluia, que naquele dia muitos chegarão diante do tribunal de Deus, muitos chegarão diante de Deus e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu não orei, eu não profetizei, eu não cantei. E a Bíblia diz que o Senhor vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre esta palavra, o que tem a ver com o tempo que nós nos colocamos para Deus e para o mundo. Aleluia, aleluia. O tempo deste culto aqui jamais vai voltar, aleluia. Por isso que nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia, aleluia. Porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo, aleluia. Hoje vocês jovens estão aqui louvando a Deus, vocês são privilegiados de estar no melhor local, no melhor lugar que vocês poderiam estar. Porque muitos jovenzinhos, quase da faixa etária de vocês, um pouquinho mais velho, daqui a algumas horas, agora são 9 horas, 22h30, 23 horas, estão indo para um baile, estão indo para uma danceteria, estão indo se drogar, beber, alguns até ter como alcoólico, quem sabe até o diabo cegar a sua vida nessa noite, mas vocês estão na casa de Deus, aleluia, um lugar onde Ele ordena a sua bênção, aleluia. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente o tempo tem dilacerado muitos jovens, aleluia. O tempo, hoje, nos dias de hoje, irmãos, aleluia, achamos tempo para tudo, aleluia. Não é menos para Deus. Nessa geração, infelizmente, o diabo astuto, nas suas artimanhas, nas suas amarras, nas suas correntes, eles tentam aprisionar os jovens na tecnologia. Infelizmente, a tecnologia tem destruído com a nossa juventude, com os nossos jovens, e até mesmo com pessoas mais já adultas. Porque o tempo não volta mais, o tempo que nós desperdiçamos com aquilo que não é da vontade de Deus, um dia nós teremos que prestar conta, aleluia. Hoje nós achamos tempo para jogar, nós achamos tempo para brincar, nós achamos tempo para olhar filme, para fazer tudo aquilo, e Deus só olhando que deu o meu tempo, aleluia, que deu o meu tempo para o jejum. Quanto tempo tu orou hoje, aleluia, quanto tempo tu despojou a mim hoje, quanto tempo tu jejuou,
Aleluia. Quanto tempo tu meditou na minha palavra? Aleluia. E tudo isso um dia, Deus, nós teremos que prestar conta, irmãos. Aleluia. Não adianta nós fugirmos nesse meio termo. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que os dias são maus. Os dias são maus, irmãos. Os dias são terríveis hoje, irmãos. O mundo tem sido dominado pela tecnologia. E um dia nós teremos que prestar conta pelo tempo que nós perdemos de estar na casa de Deus, de estar às vezes nós estamos ali jogando, muitas crianças, hoje o mundo das crianças hoje é jogar no celular, é olhar filme, é jogar no computador. Eu digo isso para os meus filhos: olha, vocês têm que ter deixado o tempo que vocês disponibilizam para Deus tem que ser maior que o tempo que vocês disponibilizam para a vida secular de vocês. Aleluia. Se o tempo que vocês disponibilizam para Deus for menor que o tempo que vocês disponibilizam para o mundo, vocês não vão subir no arrebatamento. Aleluia. Porque naquele dia, eu digo para os meus filhos isso, vocês ficam cientes que um dia vocês vão ter que prestar conta e não vai ter o papai. Eu digo para eles: qual foi o teu tempo para Deus hoje? Já orou hoje? Aleluia. Qual foi a primeira coisa que tu fez hoje? Foi dobrar o joelho e agradecer a Deus porque tu viveu? Que tu não morreu quando eu estava dormindo? Aleluia. Tu não teve um ataque cardíaco, tu não teve tu está vivo. Deus te deu mais um dia, mais uma oportunidade, mais 24 horas, mais tempo. Mais 24 horas Deus te deu para adorar Ele em espírito e em verdade, para reconhecer as suas grandezas, para falar do amor de Deus para os teus colegas na escola, para falar para os teus colegas no serviço, no trabalho, no teu dia secular, que Jesus ama Ele. Porque por enquanto nós estamos perdendo tempo com coisas vãs, jogando, olhando no celular, rede social, os perdidos estão clamando, o mundo está em desespero, as pessoas estão se suicidando, Satanás tem arrastado almas e mais almas para as profundezas do inferno. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos dormindo. Aleluia, como diz a palavra aqui, conhecendo que já é chegada a hora, despertamos do sono. Mas esse sono não é sono de dormir, não é um sono espiritual. Temos que despertar para buscar os perdidos. Como o irmão Generácio, o pastor Generácio falou, aqui tem 5 jovens. E esses 5 vão enganjar mais 5, e mais 5, e mais 5. Glória a Deus! É para isso que a igreja ainda está na terra. É para isso que eu e você estamos aqui, para ganhar os perdidos, para tirar as almas das mãos de Satanás e trazer para a luz, trazer para o Evangelho, trazer para a salvação eterna. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Mas o diabo, como é astuto, o que ele fez? O que ele tem feito nestes últimos anos? Ele tem usado a tecnologia para aprisionar, irmãos. Satanás tem aprisionado jovens, crianças, até mesmo crianças. Se você deixar, eles ficam o dia todo na frente de uma tela de celular, o dia todo na frente de um computador. O que é isso? Prisão espiritual. E às vezes nós pais, vamos deixar ali, pelo menos ali ele está quietinho. Mas Satanás tem turbina na mente dele com conteúdo que não presta. Às vezes eles estão olhando uma coisa boa, daqui a pouco já troca a tela, já vem uma mensagem maligna, uma mensagem demoníaca. É isso que tem, infelizmente, nas redes sociais hoje, induzindo as crianças a erro, a pecado, a fazer coisas, todo tipo de atrocidades. Daqui a pouco nós ouvimos, mas onde esse menino aprendeu a falar esse negócio? Mas isso nunca saiu aqui de dentro de casa. Aonde ele aprendeu? Satanás tem ensinado lá fora, nas telas. Isso aqui, irmãos, isso aqui, se não for usado com sabedoria, é uma prisão. Satanás hoje não desvia mais crente da igreja. Ele usa isso aqui, para escravizar, para prender, para amarrar dentro da igreja. Aleluia. Eu conheço um jovem que estava lá da minha igreja, irmãos. Ele era jovem, mocinho, assim, antes de Deus trabalhar de fato na vida dele, ele se converter mesmo de verdade.
ele disse que passava 14 horas da vida dele na frente de um computador jogando jogo de RPG. 14 horas escravizado, 14 horas aprisionado na frente de uma tela, até que um dia Deus falou para ele: ou tu sai ou eu te mato. Eu não te chamei para isso. Ou tu larga isso, ou eu vou te cobrar naquele dia, porque o teu tempo, tu vai chegar um dia diante de mim e eu vou te dizer: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque tu não teve o quê? Intimidade. Quando a Bíblia fala aqui, que naquele dia Deus dirá: aparta-te de mim, porque não te conheço. Na tradução original, Deus está querendo dizer assim, jovem, tu não teve na tua vida, por enquanto que tu estava em vida, porque hoje ainda é tempo de arrependimento, aleluia, mas naquele dia, Ele vai dizer assim para ti, tu não teve intimidade comigo, tu não teve tempo comigo, aleluia. Eu sempre digo para meus filhos: se tu não tiver tempo para Deus, naquele dia Ele vai chegar para ti e vai dizer: não te conheço, porque no teu tempo que tu não teve intimidade comigo, tu não me conheceu, aleluia. E só vai subir ao reino do céu aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que entregaram a sua vida e aqueles que têm a vida incorruptível. A Bíblia fala que o nosso corpo, alma e espírito, todos os três, tricotomia, tem que estar incorruptíveis para o dia do arrebatamento da igreja. Porque não vai subir esse corpo aqui, essa carcaça óssea. Aleluia. A Bíblia fala que quando nós tombarmos aqui na terra, porque hoje, quando sairmos daqui, pode ser o nosso dia. Aleluia. Quando sairmos daqui, terminar esse culto, pode chegar a hora da nossa prestação de conta. Aleluia. E eu pergunto para você: para quem nós teremos apresentado a nossa eternidade? Aleluia. Porque a nossa alma, ela é eterna. Ela é eterna. O nosso espírito retorna ao céu. O nosso corpo, carcaça óssea, vai para o pó da terra. E a alma vai para o céu ou o inferno. Não tem meio termo. Aleluia. E eu sempre costumo dizer: Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Porque a tua palavra diz que naquele dia nós teremos que prestar conta de toda a palavra ociosa que sair de nossos lábios. A Bíblia fala que por nossas palavras nós vamos ser condenados, e por nossas palavras nós seremos justificados. Por isso eu digo para os meus filhos: a Bíblia fala que na nossa boca não pode haver palavras torpes, e sim palavras de edificação. Aleluia. E essa geração está terrível, irmãos. Eu vejo os menininhos, quando eu vou levar meus filhos na escola, uns menininhos desse tamanho, falando de umas atrocidades que no meu tempo de criança eu nem sabia o que era. E hoje eles já estão falando por quê? Porque essa geração está avançada. A tecnologia, a internet, o celular, o computador ensina tudo que não presta para os nossos filhos. No nosso tempo, graças a Deus, eu digo que eu sou privilegiado, porque na minha época não tinha nenhum videogame. Eu brincava, eu vivia. Eu digo para meus filhos: vocês têm que viver. Aleluia. Hoje as pessoas parecem eu digo para meus filhos: se vocês se deixar as crianças, hoje elas parecem zumbis, assim, ali lá, o dia todo. E não vivem, só levantam para tomar café, só levantam para comer e voltam para as telas. Não, isso é escravidão, isso é prisão. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, por enquanto que nós estamos perdendo tempo em tela, o nosso vizinho está morrendo, o nosso vizinho da frente está indo para o inferno, e a gente está lá, olhando um filme, olhando alguma coisa na internet, distraído com alguma coisa, distração, irmãos. Satanás tem usado a tecnologia para distrair a humanidade, distrair o povo. Como eu disse, o diabo tem aprisionado as pessoas dentro da igreja com tecnologia. Se nós não disponibilizarmos a Deus o nosso tempo, um dia nós teremos que prestar conta, irmão. Aleluia. Certa noite, Deus me deu uma visão. Gostaria de compartilhar com vocês o que Deus me falou há algum tempo atrás, acho cerca de um ano aproximadamente atrás. Eu orei e dormi. E logo que dormi, Deus me deu um sonho. Eu me via dentro do meu carro, eu e a Michela, e no banco de trás tinha um amigo nosso, e ele estava com um tablet na mão, e ele dizia assim para ele,
Jesus não vai voltar agora. E ele dizia assim: não, olha aqui essa tela. Quando ele me mostrava a tela, irmãos, a tela daquele tablet, tinha uma criança e um pastor orando por ela. E aquele pastor, quando começou a orar por ela, ela incorporou, o diabo começou a falar. Aleluia. E eu dizia assim para o Luciano: não, Senhor Jesus está voltando. E ele dizia assim para mim: não sei, quem sabe, mas eu acho que de repente não é aquele demônio começou a falar na boca daquela criança, daquela mocinha, era uma menina, começou a falar na boca e diz assim: ó, ele está voltando. Aleluia. Mas quem está vendo? Os exércitos dele já estão marchando em direção à terra. Glória a Deus. Mas vocês não ouvem, porque ele mostrou uma tela de celular, porque vocês estão distraídos. Satanás na boca daquela criança para dizer: vocês não estão vendo, nós estamos vendo os demônios, mas vocês não estão vendo, porque vocês estão distraídos. Já está tudo pronto. Ele dizia, e desesperado: já está tudo pronto, ele está voltando. Jesus, ele dizia que ele está voltando, não dizia Jesus, ele já está voltando. Mas ninguém está percebendo, porque vocês estão distraídos. E é isso, irmãos, é isso que Deus me mostrou. E desde aquele dia eu comecei a dizer: meu Deus, me ajuda, Jesus, não deixa o meu tempo da minha vida, Senhor, ser maior para a minha vida secular do que para Ti, Jesus. Aleluia, porque senão naquele dia nós vamos ter que chegar diante de Deus e Deus vai perguntar: o que fizeste por mim na terra? O que fizeste com o teu tempo que eu te dei, o fôlego de vida que eu te dei para buscar a minha palavra, para orar, jejuar, buscar os perdidos? O que tu fizeste com o teu tempo? Senhor, eu joguei videogame, eu fiquei no celular, nas redes sociais e as almas. Quantas almas tu ganhou para o meu reino no tempo que eu te dei na terra para que tu ganhasse? Irmãos, Deus vai requerer de você. Aleluia. Deus não nos salvou porque Ele nos escolheu. A Bíblia fala que foi Ele quem nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. Um dia eu era como vocês, e assim, jovenzinho, perdidinho. Eu me criei na igreja, mas aos 12 anos eu saí e só voltei aos 17 para os 18. Não cheguei a experimentar muita coisa deste mundo e eu louvo a Deus por isso. Mas no pouco tempo que eu fiquei fora dos caminhos do Senhor, Satanás quase tragou a minha alma. Por pouco tempo que meus pais só me começaram a deixar eu sair com os meus amigos, depois dos 16 para 17, quase 18 anos. Quando foi com 18 anos eu aceitei a Jesus, Deus me arrancou do charco de ouro que eu estava me metendo. Aleluia. Sabe por quê, jovem? Porque hoje o diabo influencia a tua vida com muitas coisas, não é só com o celular, ele influencia com a música. Aleluia. A música tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Satanás, irmãos, porque através da música o Satanás pode possuir as vidas. Eu vi um testemunho ontem de uma jovem que através da música Satanás entrou na vida dela, possuiu a vida dela e começou a dominar a vida dela através de uma música. Esse é o risco e o perigo de nós escutarmos coisas que não agradam ao Senhor. Nós, como cristãos, jamais devemos escutar músicas seculares, músicas mundanas, porque todas essas músicas, antes de fazer sucesso, elas são apresentadas ao diabo para fazer sucesso. E eles fazem rituais em cima de cada música secular aí do mundo. Para quê? Para escravizar. Aleluia. Uma certa feita eu estava em Vitória, no Espírito Santo, no ano de 99. E eu participei de um estudo bíblico sobre mensagens ocultas no rock. Aleluia. E não só no rock internacional, como no rock brasileiro. Todas elas têm mensagens subliminares nas músicas que levam a pessoa à depressão e ao suicídio. Por quê, irmãos? Porque esse é o trabalho de Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Por isso, jovem, você que está aqui nessa noite, você está no lugar certo. Aleluia. A partir de hoje, eu te convido a você reunir o seu tempo. Cuida, jovem. Cuide com o seu tempo. Como eu sempre digo para os meus filhos, o tempo para Deus
não pode ser menor que o tempo para as coisas secular na tua vida. Porque eu digo, porque a Bíblia diz o seguinte: não há menos no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a Bíblia diz, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, e sim do mundo. A Bíblia fala que o mundo vai passar com as suas concupiscências, mas aqueles que estão em Cristo, esses permanecerão para sempre. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz aqui, irmãos, em Efésios 5,18: e não vos embriaguei com vinho, no qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Temos que nos encher do Espírito, jovens. Aleluia. Deus nos chamou para ser cheio do Espírito Santo. E como eu costumo dizer para os filhos, eu digo para vocês que têm quase a idade deles: de quem que vocês estão cheios? Do mundo ou de Cristo? Aleluia. Se nós estivermos cheios do mundo, nós temos que fazer o quê? Temos que nos esvaziar dele, jovem. Aleluia. Porque o Espírito Santo não pode encher quem já está cheio. Eu digo que não sei de quem tu está cheio. Do Espírito ou do mundo? Aleluia. Se tu estiver cheio do mundo, tu sabe qual é o teu destino final. Eu não minto para eles, irmão, e eu não passo a mão por cima. Eu digo, mas ó, se tu estiver cheio do mundo, o teu destino final não é no céu. Não é. Se você estiver cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem que estar selado na tua vida para o dia da redenção. Se tu não tiver o Espírito Santo na tua vida no dia da redenção, sobe não, meu filho. Sobe não, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é. Eu sempre costumo comparar que o Espírito Santo é como o nosso passaporte. Aleluia. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele está selado em nós para o dia da redenção. Sabe quem é que me convence, irmãos Luiz? Do pecado? Não, por aí não, Adriano. Ele tem que estar aqui. Aleluia. Ele tem que estar aqui. Ele tem que estar dentro de nós. Porque se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, nada nos convence do mundo, irmãos. Nós vamos começar a andar para caminhos tortuosos. Porque a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito, e é a palavra. É a palavra que nos convence do pecado. É a palavra que nos convence do chaco que nos tirou do chaco de lodo um dia. É através da palavra. Aleluia. Nós só somos libertos se nós oramos, jejuamos e meditamos na palavra. Porque essa palavra aqui, irmãos, ó, sem a revelação do Espírito Santo, ela é só um livro, como qualquer um daqueles livrinhos que está ali do lado. Sem a revelação do Espírito Santo, ela é só um livro. Um livro que pode pegar poeira, ficar velho, rasgar. Mas quando nós lemos elas e pedimos: Deus, revela para mim a tua palavra, Senhor. Deus, eu quero ser um jovem cheio do Espírito Santo, Senhor. Jesus, muda a minha vida, transforma, Senhor. Restaura, muda um ministério cheio da tua unção, irmãos. Quando você se coloca na presença de Deus e pede coisas espirituais para Deus, o Espírito Santo olha para ti e diz assim: ó, Adriano, eis que estou à porta e bato. E se ouvir a minha voz, Adriano, e tu abrir a porta, eu vou entrar. Quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele começa a limpar. Glória a Deus. Aleluia. Ele limpa a vontade de jogo, ele limpa a vontade de fazer o que não deve, de olhar o que não deve, de cometer o que não deve. Ele começa a fazer uma limpeza total, ele transforma o nosso interior e ele começa a te esvaziar do mundo. Aleluia. Quando o Espírito Santo te esvazia do mundo, ele começa a te encher de palavra, começa a te encher de desejo de orar, de desejo de buscar a presença de Deus, de desejo de louvor a Deus, o desejo de evangelizar meu vizinho hoje. Eu vou pegar aqui com o meu vizinho que é meu amigo, que é na minha faixa etária mais ou menos, que é a minha idade, vou convidar ele para ir no culto de jovem hoje. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você nessa noite. Convido você a se colocar em pé nessa noite, jovem.
Ele quer te usar nesse tempo do fim. Aleluia, esse é o primeiro culto de muitos cultos de jovem. Aleluia, eu creio, em nome de Jesus, eu profetizo isso para a vida de vocês, mocinhos aqui, que através de vocês, muitos jovens ainda adentrarão nesse culto, que vai ter um grande coral aqui de jovens ainda para adorar o Rei da Glória. Aleluia, através de vocês 5, aqui no Brasil, começou o Ministério da Assembleia de Deus com 2. Deus trouxe 2, aleluia. Aí já tem 5 que vencem, aleluia. Tem 3 a mais que de quando começou a Assembleia de Deus no Brasil, já tem 5, aleluia. E desses 5 vai vir mais 5, mais 5 e mais 5, e 5 vai trazer mais 5, é muito. Quantos creem nisso? Aleluia. Quantos creem que esse tempo vai estar cheio de jovens aqui, aleluia. Estes jovens vão buscar mais jovens, porque essa grande ouvida é tremenda, muito grande. O que tem de mocinho e jovens aqui nesse lugar é tremendo. É isso que Deus quer com você, moço. É isso que Deus quer com você, moço, nessa noite. Deus quer que você tome uma posição com Ele e diga: Deus, me esvazia do mundo, Deus. Deus, tira tudo que não presta de dentro de mim, Deus. Deus, me esvazia deste mundo podre. Eu sei, Senhor, pelo Teu Espírito, que este mundo não tem nada para me oferecer a não ser a perdição eterna. E é isso que você tem que estar ciente, jovem, que este mundo só tem um engano para oferecer. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem retos, mas o fim dele é onde? Aleluia, o fim dele é a morte. E a consequência da morte física, da morte espiritual, é a morte física e, por consequência, a morte eterna. Aleluia! E não é isso que Deus tem para você nessa noite, não é isso que Deus tem para nós nessa noite. Deus quer que nós venhamos a buscar os perdidos. Esta é a principal função da igreja aqui na terra, é buscar os perdidos. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês aqui, jovens. Venham aqui à frente, por gentileza. Eu gostaria de orar para vocês com o consentimento do pastor. Vamos orar por estes moços aqui.